que a gente propõe atividades em que a criança tem que falar alguma coisa na roda de conversa, em que a criança tem que dar uma ideia de um som corporal para fazer, ou de um animal para imitar. Eu estou falando de coisas mais da minha área musical, mas pode ser de qualquer área ali. Enfim, ela coloca a ideia dela. Tem vários momentos na vida da criança na escola que ela coloca a ideia dela para fora. E aí ela vê se o entorno daquilo que ela está colocando a ideia para fora, se o entorno aceita a ideia, se o entorno acolhe a ideia, se ela é aceita nesse lugar, se ela é bem vista, se ela não é mal vista. Ela está ali colocando o que é dela para fora. Tudo o que é dela, e ali naquela ideia tem muito mais do que uma ideia. Aquela ideia tá imbuída por trás dela de uma autoconfiança, de uma autoestima, e aí desenvolve habilidades sociais, porque essa autoconfiança e essa autoestima vão entrar em choque com a colaboração do grupo em aceitar ou não a ideia dela, em dialogar sobre a ideia dela, que entra no campo da empatia. Então, tudo isso ela faz testando os limites daquilo que pode ser feito. Você sempre vai ter uma criança que vai jogar no meio da roda uma ideia que é um absurdo. Sempre vai ter, testando limites, como disse a Cláudia. Então, sempre vai ter uma criança que vai botar uma ideia ali que você vai falar, nossa, nada a ver, vamos bater o suco de zumbi. E aí ela fica ali naquela espera, será que pode bater suco de zumbi ou será que eu falei um absurdo? Obrigado, Ângela. Eu me empolgo às vezes aqui, porque é um tema que eu gosto muito mesmo, assim, eu me envolvo assim com essa história da infância, assim. Então, no meio disso você vai ter a criança que voltando ali para testar limites, né? Você tem desde a criança que testa os limites dessas linguagens ali que são da fala, da ação, mas tem criança que testa limites, como, por exemplo, em outro campo. Você muda aqui o lugar da ação para um parque, por exemplo. Ela está testando os limites do mais forte que ela consegue empurrar uma caixa, do mais alto que ela consegue subir, do mais rápido que ela consegue correr. A criança, ela parece que a criança aprende a lidar na brincadeira, a criança aprende a lidar com as frustrações. Exatamente, porque aí de repente ela está ali empurrando uma caixa e aí ela não consegue empurrar aquela caixa, ela quer subir o mais alto que ela pode, ela não consegue subir. Ou ela joga aquela ideia na roda de bater o suco de zumbi, o pessoal fala, nossa, que nojo, como a Suelen teria dito se ela fosse mais racional. Nossa, que nojo, nada a ver. Não, suco de zumbi é um absurdo, para com isso. E mesmo que falassem também, não precisa aceitar tudo, né? De repente rola um nojo mesmo das crianças em volta, dos adultos em volta, e você fala, nossa, suco de zumbi, não, nada a ver, prefiro sopa de pedra. E aí você já puxa a história de Pedro Malas Artes, né? Enfim, aí você vai viajando, entendeu? O que importa é que o mundo que a criança cria não é um mundo fechado. E aí existe uma coisa que é o contexto dos jogos hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu joguei videogame. Enfim, controverso isso, mas tá tudo certo, gente. Eu joguei videogame e eu gostava muito de jogos de mundo aberto, vou usar essa metáfora. Tinha jogos de mundo fechado, onde tinha aquelas fases que você tinha o lugar em que você podia experimentar, ele era limitado, e tinha os jogos de mundo aberto. Eu acho que a criança é como um jogo de mundo aberto, porque ela de repente de uma coisa você parte para outra e parte para outra, e você pode ver que a brincadeira da criança nunca acaba, nunca acaba. Ela sempre emenda numa outra, e se ela está emendando numa outra, às vezes ela faz um parêntese, como que eu posso dizer, um recorte ali, de repente ela corta a cena e parte para outra brincadeira, mas nunca é sempre contínuo, sabe? Não tem um tempo dividido em